Boa noite. Nós somos o Grupo Mulheres do Brasil, Comitê de Cultura Núcleo São Paulo, uma entidade suprapartidária que hoje conta com mais de 100 mil mulheres em mais de 100 cidades no Brasil e no mundo. Atuamos em diversas áreas para fomentar a adoção de políticas afirmativas e eliminar as desigualdades de gênero, raça e condição social. Eu sou a Valéria Copelli Cassiolavo, do Comitê de Cultura, Núcleo Central de São Paulo, e coordeno os GTs aí de divulgação de eventos, posts e lives relacionados sempre à cultura e à arte. Fui conselheira o ano passado do PMLLB, ligada à Secretaria de Cultura do município de São Paulo, e tenho cursos de gestão do terceiro setor pela FGV e MBA em Marketing pela USP. E hoje a gente vai ter aqui como convidada a Thelma Ventura. A Thelma, ela é CEO da editora Voz de Mulher. Ela é mestre em literatura e crítica literária pela PUC de São Paulo, tradutora, professora especializada no ensino da língua inglesa, com certificação em metodologia pelo ensino pela Universidade de Cambridge. Atualmente leciona língua inglesa nos institutos de idioma da USP. É psicóloga e psicanalista e publicou alguns livros, Desconstruindo o Silenciamento Feminino e o Elos Perdidos. E tem diversos projetos aí literários na sequência desse ano. Inclusive, a gente vai estar sorteando o Elos Perdidos do pessoal aqui que vai estar participando com a gente. E aí a gente queria falar um pouquinho hoje de mercado editorial, né, Thelma? A gente está com todo esse movimento da pandemia, houve aí um crescimento em torno de 30% com relação a 2020. A gente tem aqui os números de 55 milhões de livros vendidos. Então, isso para a cultura foi excelente, né? Um excelente ponto. Mas nós temos a predominância masculina de escritores. Isso desde sempre, através até de pseudônimos, né? Que as mulheres escreviam, mas colocavam o nome dos homens para poder fazer as publicações. E a gente tem 80% dos livros são escritos por homens e só 20% escritos por mulheres. Então, é um número bastante grande em pleno século XXI, né? E mesmo na Academia Brasileira de Letras e Academia Paulista de Letras, eu estava olhando na relação das 40 cadeiras, a gente tem 4, 3 ou 5 de mulheres e o restante dos homens. Então, assim, precisamos melhorar essa referência com relação às mulheres, né? Claro que Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, Ana Maria Machado, Carolina de Jesus, a gente tem vários ícones aí de mulheres que foram extremamente importantes para a literatura, né? Então, eu queria até que você começasse um pouquinho a falar desse mundo da escrita e o mercado editorial. É um prazer ter você com a gente. Obrigada, Valéria. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos que estão também acompanhando a gente pelo canal do YouTube. Como a Valéria disse, eu sou a Thelma Ventura. Só queria dizer que o livro chama Os Partidos. Isso. É o meu primeiro livro, Os Partidos, Alguns Fantasmas Nunca Vão Embora. Que depois eu vou contar um pouquinho sobre ele, sobre a escrita dele, como ocorreu e tudo, né? Mas, assim, realmente, falando sobre esse assunto, a primeira presidente da Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras foi fundada no século XIX, pelo Machado de Assis. A primeira presidente, né, mulher da Academia Brasileira de Letras foi a Nélida Pinon, nos anos 90 do século passado. Né? E, assim, realmente, das mulheres na academia, a Fernanda Montenegro, mais recentemente, né, foi nomeada para uma das cadeiras, junto com o Gilberto Gil, eles foram empossados juntos. Mas, além dela, realmente, só a própria Nélida, a Ana Maria Machado está na Paulista, né? Academia Paulista de Letras. A Lígia Fagundes Telles. A Lígia
Exato, que faleceu recentemente, né? Para mim foi uma enorme perda, porque era uma das minhas referências literárias, assim, uma das minhas paixões literárias, mas ela fazia parte da ABL também, né? Mas são pouquíssimas, né? Realmente essa faixa de 10%, né? E realmente o aumento, né, aí da questão dos livros, na produção e na veiculação e nas vendas a partir de 2020, se deu em função da pandemia. Até a gente estava, né, conversando antes de começar a live, a questão da pandemia fez com que todas nós ficássemos em casa, né, o isolamento social e tudo. Então teve um grande aumento, tanto na escrita, né, todo mundo que gosta de escrever, que escreve, estava em casa, uma das coisas vou escrever. Inclusive escrever sobre a pandemia, né, porque a pandemia gerou muita angústia, e a angústia também leva a gente a escrever. Né? Eu tenho até alguns escritores que falam que quando a gente está feliz, a gente vai viver, a gente vai fazer outra coisa da vida, e quando nós estamos angustiadas e angustiados é que a gente tem a inspiração para a escrita, né? Então, a pandemia propiciou tudo isso. E também, como as pessoas estavam em casa, passaram a ler. Então, né, a pandemia propiciou isso. Claro, a gente não vai romantizar a pandemia e dizer que bacana, mas foi uma consequência natural para quem ama o livro, tanto na parte da escrita quanto da leitura, né? Agora, a tendência é realmente, tem muitas empresas falando que está subindo, está aquecendo, mas não é exatamente assim. Né? Tá caindo um pouquinho a comercialização, as coisas estão mudando bastante no cenário editorial, justamente porque, né, a pandemia arrefeceu um pouco, tem aí variantes, a gente está, né, tendo outras notícias a respeito da Covid, mas no todo estamos voltando a trabalhar fora, estamos, né, e aí as pessoas deixam de ter aquele tempo todo, né, dentro de casa, tem que de novo enfrentar o trânsito, tem que de novo fazer coisas do lado de fora de casa, então o tempo, né, também é menor. E quando a gente chega em casa tá tão cansado, não tem muito pique para ler nem para escrever. Então é um outro momento que a gente está vivendo, né? Em relação à escrita da mulher em específico, pois é, essa a gente vem de uma questão realmente do machismo estrutural, isso não é de hoje, né? Virginia Woolf, que também é outra querida para mim, estudo Virginia Woolf há muito tempo, ela já apontava isso, né? Ela tem livros escritos a respeito, né? Ensaios, que ela falava sobre a questão da profissão da escritora, como é difícil para a gente escrever e ser reconhecida. Ela falava tanto da questão de que nós mulheres, a gente tem a casa, a gente tem os filhos, a gente tem cobranças várias, então a gente não tem tempo, a gente não tem cabeça, né, para isso. A Clarice, ela tinha uma expressão, deixa eu ver, a Clarice Lispector, ela dizia que nós somos, as mulheres escritoras são... Aí eu esqueci agora o termo, mas eu vou lembrar que Clarice também, né, ela tinha os filhos, ela tinha que lidar com toda a situação. Mas isso também não é só no Brasil, e como eu disse, a Virginia Woolf já pontuava isso, né? E daí o que acontece? No Brasil, realmente hoje é essa estatística de 8-2. Né? A cada 20 livros, a cada 10 livros publicados no Brasil, como um todo, mas mais especificamente na literatura, né? A cada 10 livros publicados, 8 foram escritos por homens. E esse é um absurdo. Junto com a minha pesquisa, porque como você falou, né, Valéria, eu publiquei o livro Desconstruindo o Silenciamento Feminino. Esse livro é o resultado da minha dissertação de mestrado, né, que foi em literatura e crítica literária, que eu costurei, né, o diálogo entre literatura, política e psicanálise, né? E justamente por meio da análise de um livro de uma escritora portuguesa, eu fui conversando sobre essa questão das mulheres silenciadas, do silenciamento que nos é imposto pela sociedade. Quando eu terminei a minha pesquisa, eu já era outra pessoa, né, de quem começou a estudar, porque a gente vai vendo outras coisas, abrindo a cabeça. Porque, como eu digo, né, todas nós, e todos nós, os homens, as mulheres, todo mundo, nasceu e foi criado na sociedade patriarcal, machista, masculinista que a gente vive. Nós também. Então, para nós, mulheres, é uma desconstrução constante a questão de sermos
feministas, de lutarmos pelos nossos direitos, de nós, entre nós mulheres, né, sermos mais humanas e mais, né, próximas umas às outras. Porque nós mulheres fomos também criadas em meio à questão do machismo, né? Então, é uma desconstrução desse machismo constante. E aí, quando eu terminei a minha pesquisa, eu falei, gente, né? Porque aí eu entrei nessas pesquisas e tudo. E com essa estatística, com essa pesquisa, que é uma pesquisa da UNB, da Universidade de Brasília, que tem né, chega a essa conclusão de que a cada 10 livros publicados no Brasil, 8 foram escritos por homens, eu me questionei. Falei, gente, será que nós mulheres a gente não escreve? Né? Será que a gente escreve tão mal assim que ninguém quer publicar a gente? Né? Porque eu também sou escritora. Ou será que é justamente quase um clube do bolinha? Quase não, né? Depois eu fui descobrir que é um clube do bolinha no mundo editorial. Né? Porque assim, o amigo que publica o livro do amigo, que depois dá para o crítico literário amigo para fazer a crítica, e depois para o jornalista divulgar. E aí cria-se um circuito, né, de homens. E só as mulheres que topam ser subjugadas nesse meio, né, que entram para esse circuito. Falei, bom, eu sou uma pessoa de ação, eu sou uma mulher de ação, o que eu vou fazer com isso? Então, eu abri em meio à pandemia, em meio ao isolamento social, justamente em maio de 2020, eu abri a editora Voz de Mulher. Né? A editora Voz de Mulher, na verdade, ela, contando um pouquinho, ela é a união da antiga agência Livre Escritas, porque eu tentei ser agente literária e não funcionou para mim, não funcionou. Não sou uma boa agente literária, porque tem que ter toda, né, uma característica, enfim, e eu não sou, né, dessa forma. Mas eu tentei e tive toda a experiência, todos os estudos e tudo isso a partir do meu mestrado, né? Então, eu tive essa experiência, esse conhecimento que eu adquiri de um ano de agência da Livre Escritas, mas o projeto Voz de Mulher, que existe desde o começo dos anos 2000, que era justamente o quê? Eu, como psicóloga, psicanalista, né, Valéria, eu trabalhava já com grupos de mulheres. Né? Então, eu trabalhava com grupos de mulheres vítimas de violência emocional, violência psicológica, violência física e ou sexual. Né? Então, eu atendia em grupo mulheres. Né? E desenvolvemos uma série de trabalhos, inclusive tecia junto com a arte. Então, eu trazia para elas teatro, a escrita, começou aí também, meu interesse pela escrita, que me levou para o mestrado, né? Então, assim, na verdade, são coisas interligadas para mim, né? E, então, o Voz de Mulher já existia, mas como um projeto, que já não estava mais funcionando, eu já não estava mais atendendo os grupos, né? Mas aí eu pensei, falei, gente, bom, desconstruindo o silenciamento feminino, essa questão né, das mulheres que escrevem e tal, Voz de Mulher, eu acho que eu tenho que resgatar. Então, aí eu fundei a editora Voz de Mulher. Né? E também porque, como eu estava contando, por um desespero, eu desempregada, em meio à pandemia, 2 filhas, 2 meninas, para sustentar, e eu ali, né? Eu falei, o que eu vou fazer agora? E eu tinha justamente a minha dissertação de mestrado na minha gaveta. E eu tinha o Elos Partivos. Eu tinha 13 contos prontos, que também, como escritora, né, interrompida. Lembrei a expressão da Clarice Lispector. Mulheres escritoras são mulheres interrompidas. Porque também a Virginia Woolf, como eu estava falando, né, ela tem muita coisa muito boa escrita, mas a Virginia dizia assim, que a mulher, para ser escritora, ela precisa de uma chave na porta, de um dinheiro no bolso e de muita coragem. Né? Então, assim, a chave na porta para quando tivesse, inclusive essas interrupções da família, dos filhos e tal, ela passa a chave. Né? O marido materno passa a chave, né? E aí, justamente, como uma mulher interrompida, porque cuidei do meu pai doente, ele faleceu há bastante tempo, mas ajudei minha mãe a cuidar. Depois eu cuidei da minha mãe por 17 anos. Eu tive 2 filhas, eu fui casada por 13 anos com um homem que não entendia o que era ser escritora, né? Então, eu fui escrevendo, fui guardando na minha gaveta, né?
E fui escrevendo, fui guardando, fui escrevendo, fui guardando. Quando eu resolvi fundar a editora, né, resgatar o Voz de Mulher, eu também tirei esses 13 contos, que estavam lá desde os meus 16 anos. E hoje eu tenho 48. Então, eu lancei há 2 anos, foram 30 anos os meus contos na gaveta. Né? Eu escrevi mais alguns, porque também estava eu lá na pandemia angustiada, e eu, então, coletei 27 contos, fiz esse livro, e lancei os meus 2 livros como test drive. Se desse certo, vamos ver. Se não desse certo, era meus mesmo. E tudo bem, eu não ia colocar outra pessoa, né? O livro de outra pessoa, o sonho de outra mulher, né? Que não daria certo. E deu. E aí, como a gente pode fazer? Se existem mulheres que querem entrar nesse mundo editorial, você acha que como elas podem dar seguimento a isso? O que você aconselha? Bom, não é só a editora Voz de Mulher, que foi fundada por uma mulher, que só tem mulheres trabalhando, e que eu só publico livros escritos por mulheres. Existem outras editoras, poucas, eu não vou lembrar todas aqui. Existe a editora Luas, em Minas Gerais, existe... Quem mais? Bom, se eu for lembrando, eu vou falando. Existem outras editoras que também só publicam livros escritos por mulheres, tá? Mas existe uma coisa muito importante, que é, aliás, o foco aqui da proposta, que eu conversando com você, né, Valéria, eu falei, vamos falar sobre isso, que é justamente conhecer o mundo editorial. Né? Isso é muito importante. Porque hoje em dia, com essa questão da internet, então vocês imaginam, né, o fato de que para publicar um livro, para nós mulheres, já é muito mais complicado, porque a gente não está ali naquele circuito masculinista. Né? E nós, na verdade, pela minha experiência, nós escrevemos até mais do que os homens. Mas a gente vai sendo silenciada e as coisas vão indo para a gaveta. Porque muitas escritoras, hoje eu tenho 175 escritoras na editora, das que já foram publicadas, né, sejam com livros individuais, ou então com antologias, com coletâneas, coletivos, já são 175. E as que vão ser lançadas esse ano também, que esse ano vão ser lançados 42 livros. Né? Já foram lançados 33, tem mais 42 por vir. E tem as outras também que a gente, né? Enfim, mas são 175 escritoras hoje. A grande maioria delas falou, assim, ficam muito emocionadas quando eu mando o aceite, porque como a gente funciona? Nós abrimos, né, para recebimento de originais todos os anos, no final do ano no geral, tá? Ficamos 2 meses com o recebimento. Fechou a chamada, não tem mais chance naquele ano, né? Porque nós recebemos muito material. E aí nós vamos fazer justamente a curadoria. Eu, como crítica literária, né, então eu passo por essa questão. Quais que nós vamos publicar? E muitas vezes, eu confesso, Valéria, não é assim. Tem alguns nãos. Não é fácil. Não é fácil. A Bea, que é minha assistente, está aqui, ela sabe disso, ela faz parte do processo. Então, é assim, tem alguns nãos que eu tenho que dar com o coração na mão, porque são livros maravilhosos, mas que eu não dou conta de publicar, de lançar tantos livros no ano. Então, assim, ainda mais agora que a gente está passando, eu já vou falar um pouco mais sobre essa crise que a gente está passando nesse período específico, com um aumento de 65% no preço do papel. Só de setembro do ano passado até agora foram 65% de aumento no preço do papel. E o que acontece? Vamos fazer um parênteses, eu já volto com o procedimento. O que acontece é que aumentou o papel, claro, as empresas passam esse aumento para as gráficas. Né? Então, aumenta também, a gráfica paga mais pelo papel. Consequentemente, as gráficas repassam esse valor para as editoras. Nós pagamos mais pela produção do livro. Só que nós não podemos passar isso para os nossos clientes, para as compradoras, para as leitoras e para os leitores, porque senão ninguém compra. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muitas pessoas têm essa ideia de que o livro já é caro. Né? Então, tem pessoas que preferem comer uma pizza do que comprar um livro. Também não critico, adoro uma pizza. Mas eu prefiro um livro. Então, assim, os dois. Eu acho que os dois, né, na possibilidade. Mas a questão é, se fosse barateado para nós,
Nós baratearíamos para quem compra. Só que assim, e agora as editoras, nós estamos assim, num perrengue, porque a gente tem que pagar por esse aumento e não podemos aumentar para a nossa consumidora e para o nosso consumidor. Né? O que está acontecendo também? Para nós, e eu já vou contar um pouquinho o que é uma editora tradicional, que é o caso da editora Voz da Mulher. Nós, editoras tradicionais, nós temos como parâmetro, por exemplo, a Companhia das Letras. Aí a gente observa o que está acontecendo com a Companhia das Letras e a gente tem ali um termômetro do que está acontecendo. Né? Tá? Vou continuar. E aí, justamente, a gente está vendo que... Para a Cris dar uma olhadinha, por favor. A gente está vendo que a companhia, né, por exemplo, ela suspendeu... Então, justamente, a gente está vendo que a companhia, ela suspendeu o sistema de consignação. Não preciso disso agora, né? E... Está continuando. Não, está continuando. Está continuando? Ah, Então tá. É que sumiu aqui, eu pensei que tivesse. Tá, então eu vou continuar. Então, saiu de novo. Agora voltou. Então, é justamente o que acontece. A gente fica observando o que a companhia está fazendo, né? Para a gente ter um parâmetro do mercado. E a Companhia das Letras, agora, ela acabou com o sistema de consignação com livrarias. Porque o que era consignação? As livrarias pegavam sem pagar nada, e ainda com desconto, geralmente de 50%, o desconto. As livrarias pegavam os livros com as editoras e levavam para as lojas. Se vendesse, ótimo, repassava o que era das editoras, ou seja, metade. Né? 50 fica com a livraria, os outros 50 vêm para a editora, e a gente ainda paga, obviamente, direitos autorais. Então, né, funcionava dessa forma. Mas o que acontece? Muitas vezes não vendia. E aí as livrarias tinham tempo para devolver para a gente. Muito material volta estragado. Muito material volta rasgado. Já recebemos, inclusive, material molhado. Acho que choveu na livraria. Então, assim, a gente sempre... E a gente não importa. A gente tem que pagar os direitos autorais sobre esses livros para as escritoras. Então, assim, era uma coisa que realmente beneficiava a todo mundo, menos a editora. Então, nessa situação que a gente está enfrentando, a Companhia das Letras já anunciou, no mês passado, que não vai mais fazer consignação com ninguém. Livraria que quiser o livro da companhia, compra com desconto e vende, e está tudo bem. Né? Então, agora a editora Voz de Mulher está fazendo da mesma forma. Porque realmente não dá. Se para uma Companhia das Letras, que é enorme, porque tem o subsídio de outras editoras, de conglomerados educacionais, bancando, né, as questões, a gente não tem. Né? Então, realmente, é um momento que, como eu falei, está aumentando, está aquecendo, mas estamos muito devagar, e a editora todas as editoras estão muito receosas em relação a esse aumento. E o mercado digital? Como é que está funcionando? O mercado digital, na verdade, é complicado, Valéria. Sabe por quê, gente? É o seguinte, onde mais se vende livro digital hoje em dia? Na Amazon. Aí a gente faz uma conta. Tá? Eu costumo dizer, eu sou muito transparente, eu gosto justamente... O projeto que eu estou desenvolvendo é um projeto de formação de escritoras, é para conscientizar as escritoras, para que façam escolhas conscientes, não é para desanimar, mas também é para não cair em conversinha, né, conto do vigário de pessoas que, de repente, não são muito idôneas, né? Empresas que não são muito idôneas. O que acontece? Na Amazon, um livro, mesmo um livro digital, não pode ser vendido por um preço alto. Se vocês entrarem lá na Amazon, vocês vão ver que o livro digital, e-book, os que são mais caros são os que estão esgotados no mercado. Né? Aí tudo bem. Mas os mais comuns, digamos assim, está ali numa faixa de R$20, R$25, porque é mais barato, naturalmente, que é um livro físico. Um livro, né, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas um livro que está para ser vendido a R$25 na Amazon, a escritora vai receber R$2 por ele. Nossa. Então, assim, é interessante? Não sei. Não tem não gasta.
né? Ninguém gasta, porque, claro, a editora tem um trabalho, então gasta sim. Tem todo o trabalho de fazer diagramação específica, trabalho de capa. Então, o design editorial tem que ser feito. Tem que ser pago, tem que ser feito por alguém. Então, tem um custo. Né? Não é dizer, é de graça. Não, não é de graça. E é isso que acontece. Né? Porque na Amazon, a editora não vende o e-book. Não é que nem o livro físico que vende. Está lá disponível naturalmente. E aí a Amazon vai repassar diretamente para a autora uns R$2 num livro vendido a 25. Então, também não é. Isso também é uma grande ilusão. É bacana em que sentido? Se a gente quer fazer uma grande divulgação do livro. Se a escritora quer por exemplo, participar de algum prêmio, de uma premiação, concorrer a algum prêmio literário. Então, vamos fazer com que muitas pessoas conheçam o meu livro. Aí sim, aí eu apoio. Mas não para pensar em viver, financeiramente falando, da publicação desse livro lá na Amazon. Né? Então, tem muitos prós e contras. Né? Então, são coisas muito importantes que eu só fui aprendendo também. Eu, como escritora, eu nunca queria saber de tudo isso. Mas quando a gente entra para o mundo editorial, a gente vai descobrindo esses meandros. Então, existem prós e contras em tudo. Né? Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, nem de nada, mas para realmente pensar prós e contras. Né? Então, o mercado digital é bacana, mas a gente tem que pensar qual é o objetivo de publicar um e-book. Por exemplo, na Amazon. E a parte de formação das escritoras, o que você estava imaginando? Sim, em relação a... exato. Então, o que acontece? Eu vou falar bem rapidamente sobre os 6 modos de se publicar um livro hoje no Brasil, porque foi isso que me levou a pensar nesse projeto de formação de escritoras. Tá? Que esse projeto é justamente para conscientizar as escritoras. Como eu digo, eu não tenho nada contra ninguém, nem coisa nenhuma. Por exemplo, publicação paga, eu sou a favor, dependendo também de qual o objetivo da autora. Tá? Existem 6 modos de se publicar um livro no Brasil hoje. Tá? Num extremo, nós temos, vou dar o exemplo, como eu sempre falo, da Companhia das Letras, que é uma editora tradicional grande. Tá? O que é uma editora tradicional? É uma editora na qual vocês, né, as escritoras, publicam um livro sem custo nenhum para a autora. Tá? Deixa eu só tomar. Não existe nenhum custo, né? Então a editora faz diagramação, revisão gramatical, revisão ortográfica, todo o trabalho da capa, a produção, tudo é por conta da editora. Então, né, é bacana. Só que tem aquela questão, tem que esperar abrir para recebimento de originais. Geralmente é um período específico, 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo. No meio da pandemia, as grandes editoras tradicionais não abriram. Tem 3 anos que a Companhia das Letras não abriu para recebimento de originais. Então, assim, tem toda essa situação e tem também as regras específicas da editora. Né? Um contrato de 5 anos, de exclusividade. Então, tem obviamente, um procedimento. Tem, né, direitos e deveres para todo mundo. Né? Do outro lado, tem a autopublicação, que às vezes as pessoas chamam de publicação independente, e eu vou mostrar para vocês que é um termo que não é legal ser usado. Tá? Para ser mais específica, é autopublicação um termo. Que justamente, vamos dizer, esqueci seu nome, desculpa, Cibele. A Cibele escreveu um livro, tá? Tá lá, que nem eu, com os contos na gaveta. Ela decidiu fazer uma autopublicação, tá? Não depender de editora nenhuma, de ninguém. Cibele pegou justamente os contos dela, ela vai fazer uma autopublicação. Então, ela vai procurar, ela sozinha, vai procurar alguém profissional, bacana, que faça toda a parte de correção ortográfica e gramatical. Feito isso, ela vai procurar alguém que faça uma leitura crítica. Ou seja, vai ler os contos para ver se estão bacanas. Se, de repente, o narrador do terceiro conto não está muito bacana. Então, a leitura crítica é isso, saber se está bem construído o texto, né? Não é corrigir, né? Porque a correção já foi feita. É realmente fazer uma leitura crítica do material. Feito isso, e ela já pagou pelo profissional das correções. Aí ela vai também pagar no bolso dela, pela pessoa
da leitura crítica. Depois ela vai pegar todo o material e vai procurar alguém para fazer a capa. Porque a capa não é só a frente, né? É toda a capa, são 5 partes a capa. Então, vai procurar um design editorial, geralmente, para fazer toda a capa. E vai pagar por isso. Depois, ela vai numa gráfica e vai pedir, sei lá, para imprimir, né? Para produzir 50, 100, 200 exemplares. E vai pagar por isso. Todos os registros na Câmara Brasileira do Livro e na Biblioteca Nacional vai ser pago por ela. Então, ela vai fazer tudo e vai pagar por cada processo. Tá? No final, ela vai ter, vamos dizer que foram 100 exemplares. Tá? Só que ela vai ter gasto quanto? Hoje, mais ou menos, dependendo, ela vai ter gasto de R$ 7.500. Tá? Aí vocês pegam. Aí ela pega, vai vocês pegam, tá? Aí vem a coisa da conscientização. Como eu digo, eu não sou contra nada, mas a pessoa tem que estar ciente. Porque tem muitas pessoas que trabalham com marketing para escritores, tem muita gente boa. Graças a Deus é a maioria, tá? Mas sempre tem alguém que vai falar, não, mas você não vai pagar. Vai pagar, tá? Então, vocês têm que colocar tudo no papel para saber se vale a pena. Porque é muito complicado, é muito chato ficar esperando a Companhia das Letras, a Record, a Alfaguara abrir para recebimento de originais. Né? Mas também, né, tem que pesar prós e contras. Então, vamos dizer que vocês gastaram, a Cibele gastou R$ 7.500 no procedimento todo. Fez 100 exemplares. Divide 7.500 por 100. Ela vai ter que vender a R$ 75 o livro dela. Será que vai vender tudo? Quanto tempo vai demorar para vender isso? Tá? Claro, na segunda tiragem, vamos dizer que ela conseguiu vender. Na segunda tiragem, ela não vai mais ter os gastos iniciais, já vai estar registrado, já vai tudo, tá? Só vai ter o gasto da impressão, da produção. Mas aí já teve o rombo. Então, é uma coisa para se pensar, tá? Ter consciência que não vai ter lucro. E se bobear, ainda tem, na primeira fornada, vai ter até um prejuízo, tá? Aí, o que acontece? Tem uma empresa que faz isso para vocês, que é a prestadora de serviços editoriais. Tá? Que aí, na prestadora de serviços editoriais, eu divido em dois modelos, digamos assim. Tem uma prestadora de serviços editoriais que é idônea, que ela pode até, nas redes sociais, usar o termo editora. Mas ela não vai falar para você que ela é uma editora. Ela vai falar, olha, a gente faz todo o serviço para você, portanto... Ou se você já fez toda a correção, se você é uma professora de língua portuguesa e já fez a correção do teu material, se você é uma crítica literária e já fez a análise crítica, eles não vão te cobrar por isso, eles cobram as outras etapas, tá? Mas eles são muito claros em falar isso para vocês, tá? E eles não ficam, eles estão lá nas redes sociais e não ficam enviando e-mail para vocês, não ficam abordando vocês nas redes sociais, falando, que lindo teu poema, você tem um livro para publicar com a gente? Porque isso é a prestadora de serviços editoriais não idônea. Que ela fica ali, sabe? Eu mesma recebo não sei quantos e-mails por semana, sabe? E, olha, você não quer publicar o seu livro? Eu penso, pô, nem fiz uma pesquisa básica, sabe que eu tenho uma editora. Então, essas empresas, elas não fazem leitura crítica, elas não oferecem esses serviços. Muitas dizem que sim, mas não fazem sequer uma correção ortográfica, gramatical, e vão cobrar de vocês uns R$11.000 para fazer uns 100 exemplares. Tá, gente? Então, assim, tá, nesse momento, por causa dessa alta de 65% no preço do papel, tá? Então, assim, é muito importante. Como eu disse, eu não sou contra pagar pela publicação. Né? Mário de Andrade, nosso grande Mário de Andrade, pagou pelos primeiros livros dele. Então, eu não acho demérito nenhum, né? Eu sou a favor se é feito com consciência e com uma prestadora idônea, tá? E aí a gente tem aqui, se aproximando da companhia, a gente tem as editoras independentes, né? Que a gente tem várias aqui em São Paulo, inclusive. São editoras que eu chamo de híbridas. Então, vocês, em alguns momentos, podem pagar pela publicação, mas todos os serviços vão ser feitos e muito bem feitos.
tá? E vai ter distribuição, porque as prestadoras não fazem distribuição na maioria das vezes, só se vocês contratam por fora, tá? As independentes fazem distribuição, mandam os livros de vocês para concursos literários, então fazem todo um trabalho. E vocês pagam por isso, mas pagam um valor apropriado, um valor bacana. E essas mesmas independentes, elas também fazem como a tradicional. Abre para recebimento de original, fecha, muitas não, a maioria não paga para publicar, mas também tem que ficar esperando 6 meses, um ano, enfim, né? E se for um livro bacana que eles gostarem e vocês quiserem pagar, aceitam também, tá? Então, são as editoras híbridas. E tem as tradicionais pequenas, como a editora Loja Mulher. Ninguém paga para publicar com a gente. A gente funciona da mesma forma que uma Record, que uma Companhia das Letras, mas a gente publica muito, a gente produz, né, muito menos livros por ano, porque a gente não tem, porque, por exemplo, falando da companhia, existe, por trás da companhia, aqui no Brasil, tem a editora Penguin, né, tem ali o subsídio da Penguin, para a editora Companhia das Letras funcionar no Brasil, e por trás da Penguin tem um conglomerado educacional alemão. Então, existe aí todo um sistema, todo um elo que possibilita para a Companhia das Letras existir e publicar tanto livro aqui no Brasil. A editora Voz Mulher não tem ninguém que banque, somos nós trabalhando e com a parceria das autoras, né? Então, é assim que funciona. Então, são 6 formas de se publicar. Então, o que acontece? Hoje, a maioria das escritoras pagam pela publicação, porque não querem esperar a abertura, o fechamento, a curadoria do material. Só que elas vêm para uma editora como a editora Voz de Mulher com todo o modo de ser de uma prestadora de serviços. Porque na prestadora de serviços, o contrato é só para forma, é de 1 ano apenas, não existem obrigações e direitos para as escritoras. Então, tudo muito fluido, né? Porque as prestadoras, elas vivem do que elas recebem das escritoras, enquanto que uma tradicional vive dos livros vendidos. Então, é muito diferente o objetivo, né? Então, assim, as escritoras vêm justamente com esse modo de funcionar das prestadoras. Quando chega numa tradicional, não sabe como agir, não sabe que tem direitos, deveres. O nosso contrato não é só de 1 ano, de 3. Então, assim, tem todo um procedimento, porque, na verdade, a gente investe no livro, né? Porque como as escritoras não pagam, a gente também só vai receber se vender os livros. Então, o meu trabalho, o trabalho da minha assistente, o trabalho da minha copydesk, só vai ser remunerado se tiver, né? E a produção só vai existir se forem vendidos os livros, né? Então, as escritoras também têm que entender que têm os seus direitos, mas têm os seus deveres. E a maioria acha que só pagando vai conseguir, né, publicar um livro. E aí, justamente por causa dessa minha experiência, e todos os dias, hoje mesmo, eu tive que conversar com uma das minhas escritoras, que ela estava tentando fazer uma coisa que ela queria muito, mas que justamente a outra parte falou assim, olha, nós precisamos da sua editora aqui. Aí ela veio para mim, mas Thelma, você pode liberar o documento da editora? Eu falei, não. Porque o que acontece? Você está numa editora tradicional. Uma editora tradicional, quem faz essa negociação é a editora, não é a autora. Porque nós somos sócios no livro. Então, o que acontece? Falta um pedaço aí nessa negociação. Falta a editora. Né? Então, eu percebendo que as autoras não têm esse conhecimento, não é má fé, não é nada, é falta realmente de conhecimento. Como para a gente já é negado o espaço da literatura, da escritura do livro, da publicação, a gente acaba não se apropriando do conhecimento associado a isso, que é o conhecimento de como funciona o mundo editorial. Então, eu comecei esse projeto, né, justamente, e hoje começo, né, estou começando aqui, na verdade, com muito prazer e muito orgulho. Aliás, esqueci de agradecer, obrigada por me receber aqui, porque é justamente isso, sabe? E falando, olha, existe mais de uma forma de se publicar um livro. Aí eu vou dar um workshop no dia 28 de maio, né, que é esse tal mundo editorial, que eu vou me aprofundar, vai ser dado online, vai ter um custo, né, porque também é um trabalho e tudo, e vai ser online por quê? Para as escritoras de outros estados, né, poderem também participar.
Então, é porque a gente se acostumou, né, Valéria? A gente se acostumou tudo com online, é tão mais fácil. Agora está híbrido, né? Está tudo híbrido. Agora estamos... E a gente também, percebendo isso, nesses 2 anos de editora, que falta esse conhecimento, falta conhecimento econômico. Então, pouquíssimas pessoas fazem essa conta. Eu brinco que é a conta que não fecha, né? Dos 7.000, 7.500 para publicar um livro, uma publicação. Porque justamente quem tem muitos profissionais na área das editoras, da editoração, que vive só, por exemplo, de fazer capa, que vive só de leitura crítica, né? Então, assim, esses profissionais levam as escritoras a crer que só existe a forma de autopublicação. E não é verdade. Né? E também falam assim, as prestadoras de serviços, as que não são muito idôneas, elas falam assim, não, porque aí você não vai ter que repassar nada para a gente. 100% do que você vender é seu. Gente, faz a conta. E aí, justamente, quem não sabe, não conhece os meandros e não pensou na conta, acaba achando, não, eu já ouvi tanto, 100% da venda é minha. R$75, R$70 um livro. Quanto tempo se você conseguir vender tudo, quanto tempo você não vai levar para vender tudo isso? E a gente, na editora, a gente faz tudo. A gente envia, né? Enviamos, inclusive, a gente tem vendas para a Itália, para Portugal. A gente manda, a gente faz todo o trabalho. Pergunta. Pode fazer uma pergunta? Claro! Aqui no YouTube, a Alice Marques Siqueira está perguntando quando haverá abertura para análise da editora Voz de Mulher. Então, né? Porque eu preciso falar uma coisa muito bacana. Desde o momento que a gente começou a anunciar aqui, né, a palestra, já algumas participantes, algumas que são do grupo Voz de Mulher, mandaram e-mail para mim, perguntando na mesma pergunta. A rigor, e aí eu até conversei com a minha assistente, falei, a gente vai ter que dar um jeito nisso, porque não dá para a gente negar a voz, né, para escritoras. A rigor, por 2 anos eu não abriria recebimento de originais. E eu vou falar isso em primeira mão para vocês aqui, que a gente estava, né, conversando sobre isso hoje à tarde. A gente não abriria por 2 anos, tá? Nem agora em 2022, nem em 2023. Por quê? Porque eu assinei 2 contratos muito bacanas com 2 instituições para 2 projetos grandes, né? Para 2023, não vou contar ainda, vai ser surpresa, mas assim, está associado à questão de tradução de língua inglesa e também com essa questão de material para estudos de crítica literária e tudo, escritoras de língua inglesa traduzidas no Brasil. Como eu sou professora, né, de língua inglesa, tenho os meus contatos tenho os certificados da Cambridge, tudo, eu tenho muitos contatos nesse sentido. Então, tenho esse contrato já fechado para o ano que vem. E em 2024 nós vamos fazer parte também de uma grande comemoração e tudo, né? E como editoras. Então eu falei, bom, não vai dar para a gente pegar tanto trabalho. Mas com o recebimento eu nem tinha dado a palestra, nem tinha vindo aqui, e já foram 8 escritoras aqui do Grupo Mulheres do Brasil que entraram em contato e falaram, olha, vi, né, o anúncio e tudo, e gostaria de saber. Eu ainda não tinha respondido, porque eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Eu fico com o coração na mão. Mas até foi por isso que a gente quis fazer a live, conversar, ter esse bate-papo com você, porque a gente teve muita solicitação das pessoas, das nossas colegas aí, escritoras e tal, e como é que a gente pode se unir, né, nesse movimento do feminino e com a voz da mulher. Então, eu falei, vamos conversar melhor com a Thelma, para que ela possa dar umas dicas para a gente. Então, eu quero dizer aqui, né, já de primeira mão, que a gente vai começar a receber, vocês podem mandar ininterruptamente, quem tiver originais, pode ir mandando. Pode ir enviando, a gente vai conversando, tá? Porque nós já fomos uma editora híbrida. Nós abrimos a editora como uma editora não híbrida, era uma prestadora de serviços, de certa forma, mas nós fizemos, inclusive, uma campanha no início da editora, que 5 livros, nós aceitamos 5 livros para publicação sem custos. 4 já foram publicados, já foram lançados, um está aí que a gente vai ver como vai fazer, né? Ainda está meio pendurada. Mas, assim, a gente está pensando, conversei com a Bea,
em fazer dessa forma, híbrido. Então, as mulheres podem enviar os seus originais, a partir de hoje, se quiserem. Tá? Envia para onde? editoravozdemulher@gmail.com. E aí eu vou conversar uma por uma, tá? Eu vou mandar as especificações do que precisa, porque tem uma especificação pro arquivo, né, em PDF, precisa preencher um documento. Documento não, né? Na verdade, é um questionário, digamos assim, tá? Para eu conhecer cada escritora. E aí a gente vai conversar. A escritora que tiver disponibilidade, falar, eu prefiro pagar pela publicação, nós vamos conversar. Não vai ser 7.500, não vai ser 11.000, tá, gente? Porque a questão é a seguinte, nós mulheres, nós temos que trabalhar no triplo para ganhar metade do que os homens ganham no Brasil. Então, assim, eu não vou cobrar o que os homens cobram dos outros homens, ou enfim. Nós vamos pensar um valor justo, correto, tá? Um valor viável para mulheres. E, então, assim, podem enviar. Então, eu vou conversar uma por uma. Caso, e aí eu já deixo claro, caso o original seja aceito. Porque disso nós não abrimos mão, né? Tem a curadoria. Então, assim, se for do viés da editora, se realmente estiver dentro dos parâmetros, eu vou entrar em contato com a autora e falar, olha, se você tiver possibilidade, se você optar por fazer uma publicação paga, fazemos uma publicação paga. Se a escritora falar, não, prefiro uma publicação tradicional, então eu vou explicar todos os quesitos que ela tem que cumprir para ser bancada pela editora Voz de Mulher. Tá? E aí só que aí a gente vai conversar, porque aí vai começar a ser lançado no segundo semestre, no final, mais para o final, porque a gente já tem aí engatilhados 40 livros para publicação. Tá? Aí, vendo a possibilidade, eu até, né, abro para contratar mais 2 pessoas, mais 2 mulheres, né, que eu já tinha antes até, nossa equipe era maior, mas com esse aumento de 65% no preço do papel, eu tive que fazer alguns cortes. Então, infelizmente, eu cortei a Rita e cortei a... Oh, meu Deus, a Rita e a Laura. Aí, se ela estiver assistindo, ela vai ficar brava comigo. Eu cortei a Rita e a Laura da nossa equipe, né? Mas deixei em aberto, se elas quiserem voltar. Laura e Rita, se estiverem aí, já fiquem de aviso. Serão recontratadas em breve. Em breve. Não fiquem bravos. Pois é, não, eu falei para elas, eu falei, olha, com esse aumento, e elas entenderam, elas até falaram, não, a gente continua trabalhando com você, e você paga quando puder, né? E aí, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa brava, eu sou uma pessoa séria, porque eu levo muito a sério, eu respeito muito, tá? O trabalho, porque eu costumo dizer o seguinte, quando a gente senta, ainda mais nós mulheres, os homens também, mas vamos falar da gente, quando a gente senta para escrever, a gente não está dando só horas da nossa vida para um projeto. A gente está dando vida. É o tempo da gente que não volta mais e a gente podia estar fazendo outras coisas. Mas não, a gente está ali horas e horas e horas escrevendo um livro. Eu respeito muito isso, sabe? E ainda mais para nós, que temos filhos, filhas, outras coisas várias. Como eu falei, a gente tem que trabalhar mais para ganhar, ainda assim ganhar menos que os homens. Então, assim, eu respeito muito o trabalho das minhas escritoras. Sabe? Qual é a sua inspiração? Qual é a escritora preferida? Lígia Fagundes Telles, sem dúvida. Eu vou confessar, eu chorei muito quando eu vi a morte. Tudo bem, a gente sabia. Ela declarava que era 98, mas segundo a certidão de nascimento dela, ela já tinha passado dos 100. Ela mentia a idade, gente. Não sei se vocês viram. Lígia já tinha passado dos 100 anos. Então, é esperado. Mas realmente ela é, assim, a minha mãe literária. E Gabriel Garcia Marques é meu pai literário, sem dúvida. Tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta minha. Como é que você faz a divulgação? Porque você tem 40 livros, né? Como você torna isso público, as pessoas saibam? Tá. Nós temos as redes sociais. Repete a minha pergunta para poder ficar gravada. Tá. A Vilma perguntou como é que a gente faz a divulgação. Tá? Eu vou começar falando o seguinte. Já falei para vocês como é masculinista. Eu não chamo de machista porque não necessariamente esses homens são machistas, tá? Mas é um masculinismo. É uma coisa que fica ali rodando entre os homens. É cultural.
Quando uma mulher entra nesse meio, essa mulher é engolida. Nós não ganhamos visibilidade. Nós somos silenciadas, nós somos engolidas. Tá? Então, qual é o meu projeto que eu tenho trabalhado e agora, se realmente a pandemia arrefecer, porque eu abri a editora no estado de exceção, né? No meio não só da pandemia, mas no meio do isolamento social. Então, agora, eu como editora também preciso me readaptar e ver as possibilidades. Mas o meu objetivo não é entrar no meio deles. Não é divulgar no mesmo meio que eles divulgam. A gente vai ser engolida. Então, por exemplo, estar aqui no Grupo Mulheres do Brasil é, digamos assim, estratégico para mim, porque estamos no meio das mulheres. Eu não tenho um objetivo, se me convidarem eu vou, mas eu não tenho objetivo de dar uma entrevista na Veja, de dar uma entrevista na Folha, porque eles dominam esses meios. Eu prefiro sair numa revista feminina, uma revista, né, com o público de mulheres, né? Não porque os nossos livros são para mulheres, não. Os nossos livros são para quem quiser ler, né? Mas a gente vai ter visibilidade no nosso meio. Pô, vocês criaram, né? O Clube do Bolinha, a gente cria o Clube da Luluzinha. Não excluindo os homens, mas nós vamos procurar a nossa força. Então, a minha divulgação é, hoje, tá? Nossas redes sociais, o meu LinkedIn e a nossa mala direta, que conta com mais de 3.000 e-mails. Mas são 3.000 e-mails selecionados. Pessoas que, primeiro de tudo, no nosso site, né, porque tem lá para se cadastrar, nós temos 1.800 pessoas cadastradas no site da Editora Voz de Mulher. Então, se já entraram e se já compraram um livro, talvez queiram comprar outros. Então, eu mando, sempre que um livro é lançado, eu mando para todas essas pessoas. Sempre que um livro é lançado, não vou falar eu, vou falar nós, que é o nosso trabalho, respeitar a equipe também faz parte. Então, assim, nós mandamos também para essa mala direta. São contatos meus com escolas públicas da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, que eu como professora, né? Para diretoras e diretores de escolas particulares, né? Para pessoas do mundo do livro, ex-colegas de mestrado, ex-professoras da PUC, do Mackenzie, onde eu fiz a minha graduação. Então, assim, são realmente pessoas selecionadas. A gente não sai atirando para todos os lados, porque não funciona, né? Então, assim, é esse tipo de divulgação que eu ofereço hoje. E conto com as outras escritoras. Por exemplo, coloquei o livro hoje, vou fazer propaganda, da Clarissa Machado, em pré-venda, né? As outras escritoras, que também estão em pré-venda, que já estiveram, enfim, elas também ajudam a divulgar as colegas. Sim. Porque nós também fazemos isso, mandamos pelo direct do Instagram, para todo mundo. São 4.500 pessoas no nosso Instagram hoje. Então, nós fazemos toda essa divulgação. Tá? Então, vamos ampliar? Vamos. Né? Eu tenho, por exemplo, uma escritora que é jornalista e falou, Thelma, vou preparar para você uma lista de pessoas interessantes. Então, estou aguardando ela mandar. E vamos fazer esses contatos também. Então, é entre nós, mulheres. E aí, se eu quiser ver, por exemplo, os livros desses pré-lançamentos, eu entro no site de vocês, da Editora Voz, você me falou o nome do site, para a gente entrar lá, olhar e saber o que está vindo por aí e realizar compras. Certo. Então, assim, para vocês conhecerem todo o nosso acervo, vocês têm que entrar no site www.editoravozdeMulher.com.br. Tá? No nosso Instagram também tem. Para o Natal eu fizemos um painel, que eu também tive que aprender a me virar com esse negócio de Canva, postagem, aí eu estou adorando porque justamente eu sou a designer da editora, eu faço questão, as nossas capas foram feitas por mim, a grande maioria, né? Algumas ilustrações foram feitas pelas nossas escritoras, que também são desenhistas, e nós também temos agora uma ilustradora bem bacana, que foi a colagista que fez o livro Eu Te Serviria o Meu Coração com Vinho Branco. Que está da Ruth, que estava em pré-venda até semana passada e já saiu da pré-venda, agora está disponível no site também. Então, assim, entrando no nosso Instagram, vocês descendo um pouquinho vão ver o painel que nós fizemos para o Natal. Todos os nossos livros, até aquele momento, estavam lá, bem bonitinhos, com o chapéu de Mamãe Noel, né?
mas a gente faz e todos ficam ali disponíveis. Assim, escritoras que não se conheciam e que se conheceram por causa da Editora Voz de Mulher, já formaram coletivos de escrita, já estão, uma das nossas escritoras fundou uma revista, e aí as outras escritoras são convidadas a participar. Tenho 3 escritoras que lançaram seus livros juntas pelo YouTube, né? E aí se conheceram, se curtiram, então as 3 escrevendo juntas um livro. Então, assim, esse é o intuito. Do meu ponto de vista mais, do meu ideal, além dos livros, além da Voz de Mulher, é realmente colocar as mulheres em contato. E a querida professora Aurora, sim, a gente até vai sortear para vocês da Vera Albers também. Isso. E a Vera Albers esse ano vai lançar mais um livro com a gente, o Tomates e a Aurora Bernardini, e a professora ela deve estar assistindo a gente aí pelo YouTube. Sim. Qual que é o Instagram, o endereço no Instagram? Editora Voz de Mulher. Tá. Gente, nós estamos com o horário já. Já? Falei demais. Acaba de anotar, alguém tem mais alguma pergunta, por favor? E a gente depois vai fazer o sorteio, então, para as pessoas. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. De repente, ela já até respondeu. Desculpa o horário, tá? Eu Imagina, de São Caetano. Que ótimo, prazer tê-la conosco. Eu me sinto muito bem quando eu venho aqui. E quando você vai iniciar uma obra, o que te inspira? O que te faz iniciar uma obra, um livro? O que vem como inspiração para você? Eu, como escritora? Qual é o seu nome? Mara. Prazer, Mara. Não sei se ouviu. Repete, a pergunta, por favor. A Mara inspira. A Mara perguntou o que me inspira a escrever, né? Uma pergunta quando você vai iniciar uma obra, livro, o que né? A pergunta da Mara é, quando a gente vai iniciar uma obra, no meu caso, quando eu vou iniciar uma obra, qual é a minha inspiração? Mara, qualquer coisa. Qualquer coisa, assim. É alguma coisa que eu falo, nossa, sabe quando dá aquele impacto? Desde coisas boas até coisas não tão boas, né? Por exemplo, o livro que eu já vou dar um spoilerzinho para vocês. O livro que eu estou escrevendo atualmente, eu estava assistindo um vídeo no YouTube, e eu assisti esse vídeo e depois foi a respeito de um grande acidente que teve aqui em São Paulo, nos anos 70. E aí aquilo me chocou. E aí eu pensei, eu vou contar para vocês, vou contar para elas, né? É o seguinte, o incêndio no edifício Joelma. O incêndio aconteceu em 1974, no ano que eu nasci. E aí aquilo me chocou. Eu vou contar um pouquinho. Aquilo me chocou. Principalmente quando no primeiro vídeo, a pessoa que estava apresentando falou no final que muitos corpos ficaram sem ser identificados, aconteceu uma série de coisas. Mas muitos corpos ficaram no IML e ninguém reclamou. Ninguém foi procurar um parente. Nossa, gente. Olha, me arrepia. Né? Eu falei, como você perde uma pessoa, a pessoa some da sua vida. Ela sumiu. E você não vai procurar? Como assim? Aquilo... Eu chorei. Isso foi no meio da pandemia, eu estava muito sensível. E eu chorei. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que se eu sumir, minhas filhas vão me procurar? Será que eu tenho amigo suficiente para alguém me procurar? Aquilo me chocou. E eu comecei a assistir tudo que tinha no YouTube. E aí eu peguei... Você escreveu sobre isso? Eu estou escrevendo sobre isso, eu já vou contar para você. Eu vou ser breve, porque o tempo da história. Porque também eu, professora, né, quando a gente começa a falar, e aí mais da inspiração. E aquilo me chocou muito. E eu comecei a assistir tudo que tinha no YouTube. E eu fui procurar na hemeroteca fotos, né, online. E eu descobri uma foto das pessoas que estavam embaixo, vendo o incêndio, o meu pai. O meu pai está numa das fotos. Porque o meu pai trabalhava num prédio na Praça Ramos, em frente. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, meu pai nunca falou sobre esse incêndio em casa. E justamente aconteceu em fevereiro de 74, o ano que minha mãe engravidou de mim. O mês e o ano. Minha mãe engravidou de mim em fevereiro de 74.
Falei, gente, coincidente demais. Eu preciso escrever sobre isso. Mas eu não quero escrever uma coisa de terror, porque todo mundo fala dessa tragédia falando que ainda é assombrado. Mas o que me chamou a atenção não foi a assombração. Foram os seres humanos. Que seres humanos eram aqueles? Se existe assombração, são pessoas andando ali, pelo menos é o que eu não vejo. Pessoas que acho que nem perceberam, para quem acredita nisso, nem perceberam que morreram. Então eu resolvi, pela literatura, não é histórico, não é psicografia, tá? É realmente literário. Eu estou imaginando quem são aquelas pessoas. Vou dar voz àquelas pessoas. Então, eu estou imaginando. Então, eu estou criando. Algumas personagens já os partidos vão estar nesse novo livro, sabe? E isso me inspira a escrever. Então, pode ser ansiosa. Eu quero lançar logo. Que ansiosa. Tem uma pergunta aqui no YouTube da Terezinha Mulheres de Estrelas. Ela pergunta se já publicaram alguma astrônoma amadora ou um livro de astronomia feminina. Olha, Terezinha, não, mas me interessa muito, porque a gente não publica só literatura, né? Nós publicamos também livros sobre feminismos e sobre psicologia. Mas se chegar um belo livro de astronomia, que eu sou apaixonada pelas estrelas, eu estou aceitando. Legal. A gente estava outro dia conversando com a Elizabeth Cardoso, e inclusive ela vai vir aqui no Mulheres do Brasil. Ela é minha professora, a Beth. Eu venho quando ela vier. Amor de pessoa. Sim. E lá a gente falou na Associação Paulista de Letras, né? E ela disse que ela sempre anda com um caderninho. Então, assim, ela está num café ou está num restaurante, vê alguma coisa que chama a atenção e ela faz as anotações. Então, são formas de inspiração. Olha lá. É esse mesmo. Então, porque depois você retoma, né? Às vezes você está ali num momento de lazer, mas fala, nossa, olha, me chamou a atenção aquilo. Tem que escrever sobre isso. Então, o escritor... Grandes escritoras aqui na nossa plateia. Cadernão. Eu sou escritora, mas eu sou superintendente, mas trabalho com muitos bancos. E eu ando com um caderninho. Também. Cada banco me pede uma coisa. Mas E aí eu falo, como eu vou desenvolver isso? E aí eu começo com a minha equipe. Momentos de reflexão que você tem Às vezes no que colocar no chuveiro, papel. eu enxugo a mão, saio, corro atrás do meu caderninho toda Mas, molhada. Mara, isso pode virar um livro. As histórias, você pode literarizar. Por exemplo, em Eros Partidos, eu tenho um conto que é sobre... No Eros Partidos, eu tenho um conto que chama Unhas Pintadas de Vermelho. Eu vi na rua um homem grandão, negro, forte, com uma cadelinha, uma poodle. Eu sei que é uma fêmea, porque estava com as unhinhas pintadas de vermelho. Eu achei aquele insólito, né? Um homem tão grande, com uma cadelinha ainda com as unhas pintadas de vermelho. Eu imaginei, coitado do rapaz, né? Eu imaginei uma situação bem complicada para ele. Mas assim, eu falei, nossa, me chamou mais atenção, na verdade, a cadelinha. Porque eu nunca tinha visto com unha pintada de vermelho. Então, assim, qualquer coisa para mim é como a Beth fala. Ah, que bom. Quando a Beth estiver aqui, eu venho também. Muito querida. Vai fazer para o mês que vem. Oi? Um clube do livro com a Elizabeth. Vamos fazer o clube do livro. E esse mês ainda, no dia 19, queria convidar todos vocês. A gente vai ter Patrícia Mello. A Patrícia mora na Suíça, mas ela está vindo para o Brasil alguns dias. E aqui no Mulheres do Brasil, a gente vai fazer um bate-papo também com ela. Então, vocês todas estão convidadas. Dia 19 de maio, às 19 horas. Mas já acabou. Eu queria agradecer muito, foi super interessante conversar com você e atender as pessoas que todo mundo estava solicitando dicas e um pouquinho mais sobre um bate-papo do mundo editorial. Eu acho que foi um início, a gente pode depois conversar e aprofundar muito mais. Né? Sim, você ainda falar alguma coisa? Só para finalizar. Obrigada. Só para finalizar.
Para finalizar, então, obrigada por vocês estarem aqui para me ouvir, eu sempre fico muito feliz. Professora, né, o meu lado professor é sempre muito forte, não que eu esteja aqui, né, como professora, como editora, mas para conscientizar, né, trazer informação, como eu disse, é muito importante. Não tenho nada contra ninguém, só quem realmente mente, distorce as coisas, por isso que eu gosto de conscientizar, para que as pessoas façam escolhas realmente de posse do conhecimento. Realmente é o início, né, desse meu projeto, então convido todas vocês que estão aqui com a gente, né, comigo, com a Valéria, e também quem está assistindo. Quem quiser ir acompanhando, tem no site da Editora Voz de Mulher, e principalmente no Instagram. E quem quiser me acompanhar também é thelma.r.ventura no Instagram, tá bom? Também divulgo as minhas coisas por lá, e vou dar workshop, vou dar mais curso, vou dar uma série de coisas dentro da minha possibilidade também. E, Valéria, quero te agradecer por hoje, a acolhida e esse espaço, para que a minha voz também, né, seja ouvida. Eu te agradeço muito, agradeço a vocês. Obrigada.